Em 11 de dezembro de 1978, o desaparecimento de um jovem de apenas 15 anos, que trabalhava como repositor em uma farmácia em Chicago, colocou John Wayne Gacy, um empresário local bem-sucedido e até então acima de qualquer suspeita, na mira da polícia, que após uma intensa investigação revelou pelo menos 29 corpos enterrados em seu porão, colocando um fim às atrocidades cometidas pelo palhaço assassino. John Wayne Gacy nasceu em Chicago em 17 de março de 1942. Ele era o filho do meio de 3 irmãos e único homem. Seu pai era um mecânico de carro de passeios e veterano da Primeira Guerra Mundial, e sua mãe uma dona de casa. Ele era muito próximo de suas 2 irmãs e de sua mãe, mas tinha um relacionamento extremamente difícil com seu pai, um alcoólatra que agredia fisicamente sua esposa e filhos. Ao longo de sua infância, Gacy se esforçou para fazer o seu severo pai orgulhoso, mas raramente conseguia sua aprovação. Entre diversas agressões, seu pai também o depreciava frequentemente. Durante os interrogatórios depois de sua prisão, Gacy comentava regularmente que ele nunca foi bom bastante aos olhos de seu pai, mas negava ter odiado ele. Aos 6 anos de idade, Gacy roubou um caminhão de brinquedo de uma loja na vizinhança. Sua mãe o fez voltar à loja, devolver o brinquedo e se desculpar com os donos. Quando seu pai ficou sabendo, surrou Gacy com seu cinto. Depois desse incidente, a mãe de Gacy tentava protegê-lo dos abusos físicos e verbais de seu pai. Mas isso fazia com que o pai de Gacy o menosprezasse ainda mais. Aos 7 anos de idade, Gacy e um outro garoto foram pegos tocando inapropriadamente uma garota mais nova. Seu pai então o chicoteou com um amolador de navalha como punição. Neste mesmo ano, Gacy foi molestado por um amigo da família, um empreiteiro que levava Gacy para passear em sua caminhonete e então o tocava inapropriadamente. Ele jamais disse nada acerca desse incidente ao seu pai, temendo ser responsabilizado por isso também. Gacy apresentava problemas cardíacos, o que impedia de praticar esporte durante os anos escolares. Sendo um estudante médio e com poucos amigos, ele era alvo frequente de bullying por parte de seus colegas. Durante a 4ª série, Gacy começou a ter desmaios frequentes. Ele foi hospitalizado algumas vezes por conta desses desmaios e, em 1957, foi internado por conta de um apendicite. Seu pai o acusava abertamente de fingir esses problemas de saúde, na tentativa de ganhar alguma atenção. Em 1960, aos 18 anos, John Wayne Gacy, após se desentender com seu pai, fugiu para Las Vegas, onde, para se manter, arrumou um emprego em um necrotério. Enquanto trabalhava no necrotério, por algumas vezes, Gacy dormiu atrás da sala de preparação de cadáveres e testemunhou todos os procedimentos realizados ali. Em entrevistas, ele admite ter tocado de forma inapropriada os corpos, em pelo menos 2 ocasiões. Sentindo-se chocado com seus próprios atos, Gacy ligou para sua mãe e perguntou se seu pai o aceitaria de volta. Sendo aceito por ele, Gacy retornou a Chicago, onde terminou os estudos e conseguiu um emprego em uma fábrica de calçados. Em 1964, Gacy foi promovido e mudou-se para Springfield, onde conheceu Marilyn Myers, sua primeira esposa. Após seu sogro ter adquirido 3 franquias do KFC, uma rede de fast food, Gacy e Marilyn se mudaram para Waterloo, Iowa, para que Gacy administrasse os restaurantes. Eles tiveram 2 filhos. Certa vez, o pai de Gacy foi até Waterloo visitá-los e se desculpou pela forma como tratava quando ele era jovem, dizendo que estava errado sobre ele. Nesta época, Gacy se juntou aos JCs, uma organização de serviços sem fins lucrativos que visava a formação de liderança para pessoas entre 18 e 40 anos, e se tornou um incansável trabalhador em prol da organização,
sendo eleito o homem-chave da instituição em 1964. Neste mesmo ano, ele teve sua primeira relação homossexual. De acordo com Gacy, ele e um outro membro dos JCs ficaram bêbados e acabaram fazendo sexo oral um no outro. Em agosto de 1967, Gacy cometeu sua primeira agressão sexual. A vítima era um menino de 15 anos chamado Donald Voorhees. Filho de um colega dos JCs, Gacy atraiu Voorhees à sua casa sob o pretexto de mostrar filmes pornográficos ao jovem. Gacy então embebedou e convenceu o jovem a fazer sexo oral nele. O garoto então contou tudo para o seu pai, que de imediato foi até a polícia. Gacy então foi indiciado, julgado e condenado a 10 anos de prisão por sodomia oral. No dia de sua condenação, sua esposa pediu divórcio e Gacy nunca mais a viu, nem mesmo aos seus filhos. Durante o período que esteve preso na penitenciária estadual de Anamosa, Gacy logo ganhou reputação de prisioneiro modelo. Em poucos meses, ele foi alçado à posição de cozinheiro-chefe dentro da prisão, o que garantiu a ele um status de superioridade na cadeia. No Natal de 1969, o pai de Gacy morreu vitimado por cirrose. Ele então solicitou licença supervisionada para poder acompanhar o funeral de seu pai em Chicago, mas o pedido foi negado. Gacy sentiu muito a perda de seu pai, achando até mesmo que ele teria falecido por desgosto por causa de sua condenação. Após 18 anos de prisão, Gacy, por ser um prisioneiro exemplar, teve o seu pedido de liberdade antecipada por condicional autorizado. Nessa condicional, Gacy teria que se mudar para Chicago para morar com sua mãe e deveria respeitar o toque de recolher a partir das 22 horas pelo período de 12 meses. No dia 19 de junho de 1970, Gacy chega a Chicago e em pouco tempo consegue um emprego de cozinheiro. Em 12 de fevereiro de 1971, Gacy foi acusado por um jovem por ter tentado violentá-lo. Porém, esse jovem não compareceu à audiência e o caso foi rejeitado. Este fato não foi comunicado ao comitê de condicional que tratava o caso de Gacy, o deixando totalmente impune e finalizando sua condicional meses depois sem qualquer alteração. Em agosto de 1971, com o apoio financeiro de sua mãe, Gacy comprou uma casa localizada na avenida West Somerdale, em Norwood Park. Casa esta que seria mundialmente conhecida por ser palco dos 33 homicídios atribuídos a ele. Em 12 de janeiro de 1972, Gacy foi até o terminal de ônibus de Chicago, onde abordou um rapaz de 16 anos, Timothy Jack McCoy, que estava em uma viagem interestadual e fazia baldeação em Chicago. Gacy então convenceu o garoto a ir até a sua casa, dizendo que ele poderia passar a noite lá e logo cedo o levaria de volta ao terminal para pegar o seu ônibus. Segundo Gacy, os dois comeram, beberam e tiveram relações de forma consensual. Logo pela manhã, Gacy acordou com McCoy segurando uma faca de cozinha de pé em sua frente. Achando que o garoto fosse lhe atacar, ele entra em luta corporal e o golpeia com a faca. Após o desfecho trágico, Gacy vai até a cozinha e encontra uma mesa de café posta pelo garoto. Então, deduz que o garoto teria ido até o seu quarto apenas para acordá-lo para tomarem café juntos. Após o mal-entendido, Gacy decide enterrar o corpo do garoto sob o assoalho de sua casa e cobrir com cimento. Posteriormente, em um interrogatório onde ele descreve esse primeiro assassinato, Gacy diz ter ficado completamente exaurido, mas que mesmo assim teria sentido um orgasmo entorpecedor ao tirar a vida do jovem. Abre aspas. Foi quando eu percebi que matar era a definitiva excitação. Fecha aspas. Gacy então reatou um relacionamento com uma antiga namorada da época de escola, que era amiga de sua irmã. Carole Hoff era divorciada e tinha 2 filhas pequenas. Em 1º de julho de 1972, Gacy e Carole se casam. Ele então
deixou seu trabalho como cozinheiro e começou seu próprio negócio com reformas e construção, a PDM Contractors. Gacy era conhecido por contratar apenas jovens para trabalhar em sua empresa. E quando era questionado por que não contratava homens mais experientes, ele sempre respondia que assim ele poderia ensinar os jovens a trabalharem da forma que ele gostava. Em 1973, Gacy e um empregado adolescente da PDM viajaram para a Flórida para verem uma propriedade que Gacy havia comprado. Na primeira noite na Flórida, Gacy violentou o rapaz no seu quarto de hotel. Como resultado, o jovem se recusou a estar no mesmo quarto que Gacy e preferiu dormir na praia. Ao retornarem para Chicago, esse empregado se dirigiu até a casa de Gacy e quando ele estava no quintal, o surrou. A sogra de Gacy impediu que o rapaz continuasse as agressões contra Gacy, e ele foi embora. John explicou à sua esposa que a agressão se deu porque ele se recusou a pagar o rapaz por trabalhos mal feitos. Seus vizinhos consideravam Gacy como uma pessoa social e prestativa. Ele era ativo em sua comunidade local e organizava festas anuais de verão entre 1974 e 1978. Gacy voltaria a tirar uma outra vida novamente em janeiro de 1974. A vítima, nunca identificada, era um jovem de aproximadamente 15 anos de idade, o qual foi violentado e posteriormente estrangulado por Gacy e colocado em seu armário. Gacy diz que enquanto mantinha o corpo do garoto em seu armário, alguns fluidos de decomposição vazaram de sua boca e nariz, manchando seu carpete. Foi aí que ele começou a colocar panos na garganta de suas vítimas, muitas vezes suas próprias roupas íntimas, para que não acontecesse isso novamente. Em 1975, Gacy foi nomeado diretor da parada do Dia da Constituição Polonesa em Chicago, tendo supervisionado este evento entre os anos de 1975 e 1978. Graças a esse trabalho, Gacy conheceu e foi fotografado com a primeira-dama da época, Rosalind Carter, em 6 de maio de 1978. Foi também em 1975 que Gacy juntou-se ao grupo de palhaços Jolly Jokers, onde ele criou 2 personagens, Pogo o Palhaço e Patches o Palhaço. Ele mesmo produziu suas roupas de palhaço e aprendeu a aplicar a maquiagem em si mesmo. No Dia das Mães do ano de 1975, Gacy, após ter relações sexuais com sua esposa, disse a ela que ele era bissexual e que seria a última vez que eles iriam se relacionar. Ele passou a ficar a maior parte das noites longe de casa, com a desculpa de que estava trabalhando até tarde. Sua esposa passou a notar que Gacy trazia diversos adolescentes à sua garagem, além de ter encontrado pornografia gay dentro de sua casa. Eles então se divorciaram consensualmente em março de 1976. Ainda em junho de 1975, Gacy foi até a casa de um de seus jovens funcionários, Anthony Antonucci, que havia se ferido no trabalho no dia anterior, com o pretexto de ver como o garoto estava. Mas lá, enquanto estavam sozinhos, Gacy embriagou o garoto, o jogou no chão e o algemou. Gacy então deixou a sala, e como as algemas tinham ficado um pouco frouxas no pulso do garoto, ele conseguiu se soltar. Quando Gacy retornou à sala, Anthony, que era membro do time de luta de sua escola secundária, partiu para cima dele e conseguiu dominá-lo, conseguindo então as chaves das algemas e as colocando em Gacy. John então disse: "Você foi o único que, além de escapar das algemas, conseguiu me prender com elas." O garoto, acreditando que era apenas um teste de seu patrão, o soltou e o deixou ir embora. 2 semanas após o ocorrido, outro funcionário de Gacy iria desaparecer. Era John Butkovich, de 18 anos. O garoto foi até a casa de Gacy para cobrar uma dívida. Após beber e fumar, Butkovich teria ficado agressivo e pediu demissão. Gacy então lembrou-se das algemas que estavam ali por perto e algemou o garoto. Posteriormente, o estrangulou. Depois disso,
Gacy enterrou o corpo no piso de sua garagem. A família de Butkovich procurou por diversas vezes a polícia para que eles investigassem Gacy em pormenor. Mas Gacy dizia que o garoto havia pedido demissão e falado que iria embora dali. A cada crime que Gacy saía impune, ele se sentia ainda mais confiante. Gacy estava aperfeiçoando seu modus operandi. Ele utilizava o que chamava de truque da algema, que consistia em algemar a si mesmo e se libertar sozinho, fazendo a vítima acreditar que se tratava de um truque de palhaço. Em seguida, com a desculpa de ensinar o truque à vítima, Gacy a algemava. E após tentar se livrar das algemas sem sucesso, a vítima recebia a notícia que o truque para sair das algemas era ter as chaves. Uma vez algemadas, as vítimas eram subjugadas, abusadas e por fim ele fazia o que chamava de o truque da corda. Ele passava uma corda no pescoço de suas vítimas, fazendo um torniquete improvisado, realizando assim a constrição cervical de sua vítima. A maior parte dos atos que Gacy perpetrou foram cometidos entre os anos de 1976 e 1978, período em que ele mesmo se refere como seus anos de pegação. Um mês após a conclusão de seu divórcio, Gacy vitimou um jovem de 18 anos chamado Derry Sampson. O jovem foi visto pela última vez em Chicago no dia 6 de abril de 1976. 5 semanas depois, na tarde de 14 de maio, um adolescente de 15 anos chamado Randall desapareceu enquanto voltava para a casa de sua escola. O jovem foi amordaçado com um pedaço de tecido, o que o fez morrer por asfixia. Horas depois de Randall ter sido sequestrado, um garoto de 14 anos chamado Samuel Stapleton desapareceu enquanto estava indo para sua casa, voltando do apartamento de sua irmã. Ambos os jovens foram encontrados na mesma cova sob o assoalho da casa de Gacy. Nestes anos de pegação, Gacy fez como vítimas jovens que trabalhavam em sua empresa, prostitutos e jovens que viviam à margem da sociedade na época, principalmente por conta de suas escolhas sexuais. Gacy tinha várias cartas na manga para conseguir atrair suas vítimas até sua casa. Uma das estratégias utilizadas por ele era oferecer emprego a uma vítima potencial, que seria atraída para sua casa, mas que ao chegar lá não teria chance alguma de sair com vida. No ano de 1978, Gacy já não tinha mais espaço sob o seu assoalho para enterrar suas vítimas. Já haviam 29 corpos enterrados ali. Mas sua sede por agir não cessava. Então ele passou a jogar os corpos de suas vítimas no rio Des Plaines, tendo jogado lá pelo menos 4 de suas vítimas. A certeza da impunidade era tão grande que, em algum dos casos, Gacy libertou suas vítimas após sodomizá-los. E mesmo quando a vítima procurava a polícia para prestar queixa, Gacy se safava, falando que ele havia realizado sexo escravo e que havia sido consensual. E por falha da polícia, ele acabava se safando. Essa certeza de impunidade que Gacy carregava foi o que fez com que ele se descuidasse e entrasse de vez no radar da polícia. Em 11 de dezembro de 1978, um jovem de 15 anos chamado Robert Pist desapareceu. Rob era um bom aluno, atleta da escola e conhecido por ser muito ligado à sua família. Atributo estes que o diferenciava da grande maioria das vítimas de Gacy e fez com que a polícia investigasse mais a fundo seu desaparecimento. Rob estava trabalhando em uma farmácia para juntar dinheiro para comprar uma câmera fotográfica nova e um carro. Ele desapareceu no dia do aniversário de sua mãe. Naquele dia, Rob foi trabalhar normalmente. Era um dia muito frio e ele havia emprestado sua jaqueta para uma amiga que trabalhava no caixa da farmácia. E como o caixa ficava próximo à porta de entrada, ela sempre sentia frio toda vez que a porta era aberta para a passagem de algum cliente. Neste dia, o empreiteiro foi até a farmácia negociar uma reforma que seria feita lá. Era John Wayne Gacy.
Enquanto Gacy conversava com o dono da farmácia, ele comentou que os seus funcionários ganhavam cerca de $5 por hora trabalhada, o que era o dobro que Rob recebia trabalhando na farmácia. Gacy então foi embora, mas havia esquecido sua agenda para trás. Gacy então retorna mais tarde para buscar sua agenda. Quando Gacy estava indo embora, Rob pega sua jaqueta com sua amiga Kim, dizendo que iria atrás do empreiteiro para conversar acerca de um emprego. Kim então devolve a jaqueta a Rob e este sai da loja para ir atrás de Gacy. A mãe de Rob liga por volta das 22 horas, horário em que a farmácia fecharia, mas é informada por Kim que Rob não havia voltado da conversa com o empreiteiro. Todos sabiam que Rob não perderia por nada o aniversário de sua mãe, o que fez com que ela procurasse imediatamente a polícia para prestar queixa de seu desaparecimento. Já na conversa inicial na delegacia, a família de Rob convenceu as autoridades que não se tratava de apenas uma fuga adolescente, uma vez que Rob tinha uma relação extremamente saudável com seus pais e irmãos, não tinha nenhum problema de relacionamento e que também não perderia por nada o aniversário de sua mãe. A investigação preliminar sobre o caso teve início com uma diligência até a farmácia onde Rob trabalhava e foi visto pela última vez. Já nos levantamentos iniciais, Gacy entrou na mira dos policiais, uma vez que o jovem teria saído de seu local de trabalho para conversar com ele do lado de fora. A investigação preliminar sobre Gacy teve início com o levantamento de sua vida pregressa. Já neste momento, os investigadores se deram conta que Gacy havia cumprido pena por sodomia, o colocando como suspeito do caso. Os investigadores então se dirigiram até a casa dele para entrevistá-lo, mas Gacy mostrou-se sem paciência, alegando que havia tido um falecimento em sua família e que passaria na delegacia posteriormente para prestar os seus esclarecimentos. Aqui vale lembrar que Gacy já não tinha espaço para enterrar suas vítimas no assoalho. Então, possivelmente, Rob estaria em algum lugar da casa no momento em que os policiais foram lá. Gacy, então, foi até a delegacia no dia seguinte, mas chegou lá tarde da noite e não tinha nenhum detetive do caso para recebê-lo. Então, ele disse que voltaria no dia seguinte, mas os policiais perceberam naquela oportunidade que ele tinha lama nas botas, no carro e em suas calças. Gacy, então, voltou à delegacia no dia seguinte e prestou seu depoimento, dizendo que nunca tinha visto Robert Pist. A promotoria perguntou se ele autorizava que policiais fossem até a sua casa para dar uma olhada, mas ele não permitiu. Então, algumas horas depois, enquanto Gacy ainda estava na delegacia, um mandado de busca foi expedido. Os policiais se dirigiram até a casa de Gacy na esperança de encontrar Rob em cativeiro. Então, as buscas realizadas naquela oportunidade foram superficiais. E apesar de terem encontrado alguns objetos estranhos, nada que ligasse Gacy ao caso do desaparecimento de Rob foi identificado de imediato. Entre alguns objetos listados pelos policiais durante as buscas, haviam algemas, correntes, brinquedos sexuais, um anel de formatura com as iniciais JAS e um canhoto de revelação de filme fotográfico, emitido pela farmácia que Rob trabalhava. A partir do terceiro dia de investigação, a polícia colocou o Gacy sob vigilância 24 horas por dia. Mas Gacy percebeu que estava sendo seguido e a vigilância velada passou a ser ostensiva. Gacy então passou a ser visto em locais públicos com os policiais, e ele brincava que ele eram apenas seus seguranças. Durante a investigação, a polícia chegou em pelo menos 3 jovens que trabalhavam na empresa de Gacy que estavam desaparecidos, mas ainda não havia nada de concreto contra John. Gacy, em algumas ocasiões, convidava os policiais que faziam a vigilância para entrar em sua casa, provavelmente com a intenção de causar empatia aos investigadores. Mas certa vez, um investigador, ao utilizar o banheiro da casa de Gacy,
sentiu um odor descrito por ele como carne em decomposição. Isso fez com que eles começassem a cogitar a hipótese de haver um corpo enterrado ali. Então tentaram conseguir mais um mandado de busca para a casa de John, mas que foi negado em primeiro momento, pois na primeira busca na casa dele não foi encontrada nenhuma prova substancial. Voltando a analisar as provas obtidas naquela primeira busca na casa de Gacy, as atenções foram voltadas para aquele canhoto de revelação de filme fotográfico. Após entrar em contato com Kim, a amiga de Rob, e questioná-la sobre o mencionado canhoto, ela recordou de ter recebido um filme para revelação exatamente no dia em que Rob desapareceu. Curiosamente, por alguma razão que nem ela sabe, ela guardou o canhoto no bolso da jaqueta de Rob, que ele havia emprestado para ela antes de sair para conversar com Gacy. Essa prova tangível colocava Rob na residência de Gacy. O canhoto foi submetido à perícia técnica, a qual confirmou que ele foi destacado do recibo preenchido por Kim na farmácia na data do desaparecimento de Rob. Este desdobramento possibilitou à polícia obter um novo mandado de buscas para sua casa. Enquanto se desenrolava essa parte da investigação, Gacy continuava sob vigilância, e na manhã do dia 21 de dezembro de 1978, após Gacy ter passado a madrugada no escritório de seus advogados, que pediram aos policiais que impedissem que Gacy saísse de qualquer forma, que se fosse preciso era para tirar até mesmo os pneus de seu carro, ele se dirigiu até um posto de gasolina, onde deu algo a um frentista. Era maconha. Então os policiais, depois do pedido dos advogados, resolveram prender Gacy pelo tráfico de drogas, até que o mandado de busca para sua casa fosse expedido. Então, 10 dias após o desaparecimento de Rob, a polícia voltava até a casa de Gacy com um novo mandado de busca. Casa esta que se tornaria mundialmente conhecida pelos achados dos próximos dias. O primeiro policial a entrar no vão do assoalho da casa de Gacy percebeu que havia larvas saindo de uma poça de lama, e ao enfiar uma pá para revirar aquela lama, acertou uma ossada enterrada ali. Eles sabiam que agora Gacy não teria mais escapatória, mas o avançado estado de decomposição daquele primeiro corpo encontrado levava os investigadores a crer que não era o corpo de Robert Pist. Já nas primeiras horas da busca, 3 corpos foram encontrados. Neste momento, Gacy, detido na delegacia, já sabendo que os corpos estavam sendo desenterrados em sua casa, começou a detalhar em depoimento as atrocidades que ele havia cometido. Foram dias de escavação naquela propriedade. Por volta do 5º dia de buscas, cerca de 20 corpos já haviam sido desenterrados, mas nada de encontrar o corpo de Rob. Então começaram a questionar Gacy sobre o paradeiro do garoto. Após alguma resistência, ele decidiu contar o que tinha feito com ele. Gacy então começou a contar em detalhes o que aconteceu naquela noite do dia 11 de dezembro de 1978. Gacy já estaria em seu carro indo embora da farmácia após ter voltado para buscar sua agenda, quando foi alcançado por Rob, perguntando sobre o emprego que Gacy havia comentado no interior da farmácia. Com a desculpa de estar com pressa, Gacy convenceu Rob a entrar em seu carro para irem conversando. Já em sua casa, ele agrediu Rob e o algemou. Após violentá-lo, Gacy fez o truque da corda, aplicando um torniquete improvisado em seu pescoço. Neste momento, o telefone tocou. Gacy saiu para atender e quando retornou, Rob já havia falecido. Então, ele escondeu o corpo no sótão e foi dormir. No dia seguinte, quando a polícia foi até sua casa, Gacy, em interrogatório, disse ter pensado, abre aspas, o desgraçado está no sótão. Jesus, eu poderia ter me ferrado. Fecha aspas. Então, como não havia mais espaço para enterrar Pist em sua casa,
Gacy o colocou em seu carro e dirigiu até uma ponte na rodovia Interestadual 55, sobre o rio Des Plaines, onde desovou o cadáver de Rob, mesmo local onde ele havia feito a mesma coisa com pelo menos outros 3 corpos. Na volta, Gacy perdeu o controle do carro e acabou ficando atolado na lama, sendo ajudado por um guarda rodoviário, e de lá foi direto para a delegacia, onde foi visto com as roupas sujas de lama. As buscas por Robert Piest só chegaram ao fim em abril de 79, quando as temperaturas começaram a se elevar, pois naquele ano Chicago foi atingido por um inverno muito rigoroso, dificultando as buscas no rio. Em 10 de abril de 1979, a casa de Gacy foi demolida e o piso escavado por máquinas pesadas para ter certeza de que não havia ficado mais nenhuma vítima enterrada ali. Ao total, foram desenterrados 29 corpos sepultados naquele terreno, além dos outros 4 encontrados no rio, somando um total de 33 vítimas de John Wayne Gacy. Durante o julgamento, a defesa de Gacy tentou alegar insanidade, para que Gacy não fosse levado à júri popular e correr o risco de ser condenado à morte. Mas psiquiatras alegaram que ele era imputável e Gacy foi levado a julgamento. Em 6 de fevereiro de 1980 começou o julgamento de Gacy, que duraria aproximadamente 6 semanas. O veredito foi dado em 13 de março, quando o júri decidiu por unanimidade que John Wayne Gacy era o culpado e o condenaram à morte. Gacy então sobreviveu à base de recursos por 14 anos no corredor da morte, até que em 1994, o Tribunal Superior dos Estados Unidos recusou o que seria o último recurso de Gacy. Em uma de suas últimas entrevistas, Gacy disse: "Hey, I got news for you. I killed 33 times. You're only gonna kill me once." Gacy outsmarted him again. Gacy foi executado por injeção letal em 10 de maio de 1994. Na década de 70 e início da década de 80, a identificação dos cadáveres se dava por impressões digitais e arcadas dentárias. Com isso, 8 das 33 vítimas de Gacy não foram identificadas naquela época. Com o avanço da tecnologia e a popularização dos exames de DNA, uma dessas vítimas foi identificada em 2011, outra em 2017 e uma última em 2021. Hoje ainda restam 5 vítimas desconhecidas, mas a polícia trabalha incansavelmente para dar uma resposta às suas famílias. Obrigado por assistir mais um episódio de Arquivos Criminais. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os amigos que também são fascinados por histórias de True Crimes. E se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de se inscrever e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Deixe seus comentários abaixo sobre o que você achou do caso de hoje e sugestões de crimes que você gostaria de ver aqui no canal. Sua opinião é extremamente importante para nós. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, mantenha-se seguro e curioso. Tchau!